Eu sou Márcia Tiburi, sou professora de filosofia, sou filósofa, escritora. A gente poderia começar se questionando o que significa ser homem, o que significa ser mulher. De modo geral, se a gente pensar do ponto de vista do todo da cultura, homens e mulheres nunca foram iguais, até porque a marca fundamental da cultura que a gente conhece é o patriarcado, e o patriarcado é a produção por parte dos homens daquilo que se chama mulher. Então são os homens que produziram a coisa chamada mulher. Aí podemos questionar o que são as mulheres, o que é a mulher, podemos discutir o problema da essência da mulher, das mulheres, a questão do segundo sexo colocada pela Simone de Beauvoir, por exemplo, o problema das diversas reivindicações que as mulheres fizeram ao longo da história, tentando sair desse lugar marcado pelos homens, desse lugar ao qual elas foram destinadas e aprisionadas. A gente pode discutir muita coisa. Agora, se a gente for pensar a questão homens e mulheres, levando em conta o significado da própria religião na nossa cultura, o que significa ser homem e mulher perante a religião, então aí nós temos um grande problema, não talvez tão grande para os homens, mas um problema muito grande para as mulheres, porque as mulheres foram tratadas por todas as religiões, sobretudo as religiões monoteístas, que têm um privilégio na nossa cultura, em todas as culturas imenso, as mulheres sempre foram tratadas como algo secundário, algo menor, algo que deveria ser, enfim, colocado numa posição de subalternidade, subserviência, dominação, enfim, as mulheres foram colocadas como um grande outro negativo pelas religiões de um modo geral. As religiões contribuíram, então, para a sustentação disso que a gente pode chamar, num sentido muito genérico, de patriarcado, como o sistema da dominação masculina, que é um sistema tanto político, quanto econômico, quanto simbólico, quanto prático, quanto cotidiano e atinge a todos nós, a todas nós. Não nas religiões monoteístas não existe a menor chance. As religiões monoteístas, tanto o cristianismo, quanto o judaísmo, quanto o islamismo, são religiões que abominam as mulheres. Se a gente pegar o cristianismo, se a gente pegar o catolicismo, então, enfim, a gente só teve papas são homens. As mulheres não podem ser papas, as mulheres não podem ser padres, as mulheres não podem ser nem protagonistas, líderes. Quando elas são líderes religiosas, elas são bem controladas dentro dos seus cenários. Claro que as mulheres podem, por exemplo, estudar teologia, eu acho que isso é um avanço, mas o estudo da teologia é um estudo que não deriva da oportunidade ou da autorização para que as mulheres se envolvam com teologia, sim para o fato ou pelo fato de que as mulheres têm há pouco tempo, há um século, menos de um século, o direito de estudar. E quer dizer, então elas podem estudar também teologia. Mas, digamos, as mulheres elas sempre foram alijadas, foram alienadas, foram até mesmo, melhor dizer assim, e mais claro, né? As mulheres foram proibidas de exercer, inclusive, a reflexão e o pensamento acerca da religiosidade que compõe esse cenário aí do campo da teologia. Então, eu não vejo, assim, grandes avanços, não por conta da religião. Se existem avanços para a vida das mulheres é por conta do feminismo. A religião, com todo o respeito à crença e à fé que as pessoas podem sentir, que isso é uma coisa infinitamente mais complicada, só atrapalhou a vida das mulheres. As pessoas não são iguais nunca. A gente pode começar com essa questão que é bem abstrata e bem metafísica. Ninguém é igual a ninguém. Ao mesmo tempo, é claro que existem semelhanças entre nós. Do ponto de vista, digamos, de uma reflexão sobre as essências, a gente sempre pode justificar tanto a semelhança quanto a diferença.
Agora sim, do ponto de vista dos direitos, é claro que mulheres e homens não têm direitos iguais. É claro que a sociedade que a gente vem chamando de patriarcal, que é a sociedade da dominação masculina, tem gente, aliás, que nem gosta mais de usar esse termo patriarcal. Eu acho que ainda vale a pena, porque ainda reflete um sistema, um todo que é linguístico, que é prático, que é metafísico, que é epistemológico, que é terminológico e que define, afinal de contas, que os homens têm um lugar primário, as mulheres têm um lugar secundário, os homens têm um lugar essencial, as mulheres têm um lugar inessencial na ordem da cultura. E claro que isso também se reflete na esfera política, na esfera do direito, na esfera da justiça e é nessa esfera que é a esfera do nosso cotidiano, que é a esfera da ética. Então, também, não apenas do ponto de vista da política, das nossas relações institucionais, das nossas relações no âmbito da esfera pública, mas também no âmbito mais miúdo da esfera privada, nesse lugar onde nós estabelecemos contato uns com os outros. Nós podemos medir o machismo nas nossas relações mais simples, nas nossas relações mais miúdas, mais cotidianas, no contato com os nossos amigos, no contato com os nossos colegas de trabalho, no contato, enfim, com um homem qualquer com quem a gente cruza na rua, dentro de um ônibus, num metrô, andando, enfim, passeando num lugar qualquer, no shopping center ou até mesmo dentro da igreja. Então, todas as nossas relações, as mais miúdas, as mais simples, as mais cotidianas, estão marcadas por esse miasma, vamos dizer assim, do patriarcado, por essa regência, por essa vigência dessa diferença entre homens e mulheres, que não é uma diferença essencial, não é uma diferença natural, pura e simplesmente, mas uma diferença cultural, uma diferença que é promovida, patrocinada pelas próprias pessoas, que deriva também das crenças que as pessoas têm nelas mesmas, relativamente ao que elas são, ao que elas vivem e ao que significa esse mundo no qual a gente está. O discurso antifeminista, ele faz parte da história do patriarcado, ou seja, da dominação masculina contra as mulheres. Quando a gente fala as mulheres, também a gente está falando todos aqueles que foram marcados como mulheres dentro dessa tradição. E todos aqueles que têm um nexo muito forte com a questão do feminino, os homossexuais, os travestis, os transexuais, ou seja, tudo aquilo que é da esfera do chamado feminino foi abominado, foi violentado por esse cenário discursivo, simbólico e prático que é o patriarcado, essa coisa que eu estou chamando aí de patriarcado. Então, o feminismo, ou melhor, sempre a lógica da dominação masculina sempre precisa necessariamente atacar o feminismo. E um dos jargões que rolam por aí, que as pessoas falam, é que o feminismo é ultrapassado. Ai, que fácil, né, dizer que o feminismo é ultrapassado. É muito fácil falar isso. E as pessoas adoram falar isso porque elas adoram odiar o feminismo, porque o feminismo é revolucionário. Então, todos os conservadores vão odiar o feminismo. Nunca vi um conservador gostando do feminismo. O feminismo é para aquelas pessoas que gostam de transformações sociais, de mudanças, que gostam do espírito revolucionário. O que é o espírito revolucionário ao qual eu estou me referindo? É o espírito de uma transformação na direção das liberdades individuais que respeitem ao mesmo tempo a coletividade. Claro que o feminismo é uma política, ao mesmo tempo o feminismo é uma ética. É essa ética que entre homens e mulheres ou entre pessoas singulares vai exigir respeito. Aliás, historicamente, todos os avanços sociais que nós conhecemos estão ligados ao feminismo ou aos impulsos feministas da nossa história. Por exemplo, o que as mulheres não sabem, as mulheres que hoje são médicas, advogadas, administradoras de empresas, as mulheres que simplesmente podem ir e vir, as mulheres que têm o direito mais básico de ir e vir, de se divorciar, enfim, essas mulheres, elas não sabem o tanto que elas devem ao feminismo. E no caso dessas mulheres que estudaram, isso é muito importante, porque uma das primeiras reivindicações do feminismo na sua história, desde a Idade Média, aliás, desde a Antiguidade clássica, greco-latina, e da Idade Média, e depois na Idade Moderna, foi a reivindicação pela educação das mulheres. As pessoas acham que a educação das mulheres surgiu, sempre esteve aí, que sempre foi possível, como foi possível para os homens, mas não é verdade. As mulheres tiveram que conquistar
a educação, a sua própria formação, a sua própria escolaridade. E isso só foi possível a partir da fala e da reivindicação das mulheres que se autoproclamaram feministas historicamente. E isso é uma coisa importante, que as mulheres se autoproclamem feministas, que elas digam eu sou feminista, é importante porque elas marcam um lugar político, claro, um lugar também institucional, mas é um lugar de criação de sujeito histórico. Tipo, eu tô me dizendo agora feminista para marcar um lugar da minha própria liberdade em nome de uma causa que é a causa das mulheres que foram oprimidas, maltratadas, subjugadas, violentadas, mortas pelo sistema chamado, então, aqui nesse contexto de patriarcado. A maternidade, por um lado, ela é uma potencialidade de várias pessoas, é uma potencialidade natural, digamos. Ela pode também ser vista como um conceito. Existem filosofias, teorias que discutem, inclusive, a maternidade como uma categoria ética. Então, digamos, se as pessoas pudessem maternar, se os homens pudessem ser maternos, talvez eles pudessem, inclusive, ser mais éticos. Receber o outro, acolher o outro, suportar o outro, atender o outro, cuidar do outro, né? Então, essas éticas baseadas no cuidado, elas têm um certo nexo com essa questão da maternidade. Então, a maternidade também pode ser vista como algo simbólico. Tudo bem. O problema é quando o problema surge quando a maternidade se transforma numa espécie de obrigação moral. E nesse sentido que nós podemos falar de um certo mito da maternidade. Essa maternidade que é promovida como um discurso falso, um discurso que serve justamente para comover as mulheres em relação a uma prática que elas deveriam ter. Nesse sentido, mito e moral andam juntos. É claro que o mito não é só isso, mas quando ele é rebaixado à moral, essa é a questão que nós temos que enfrentar quando falamos de maternidade. E que as mulheres, então, que se crie essa obrigação moral, que as pessoas discursem em torno dessa obrigação moral, faz mal às mulheres. É uma crença infundada, uma crença, ou melhor, fundada numa certa pauta colocada pelo patriarcado contra as mulheres. Então, qual é a sua obrigação, qual é o seu papel na vida? Engravidar, ter filhos, educar os filhos. Uma das coisas que eu acho, aliás, das mais terríveis na nossa cultura é dizerem que as mulheres educam os filhos. Como se os pais não educassem, os tios, os avós, a escola, a sociedade, a televisão, as redes sociais. Quer dizer, quantos elementos, quantos fatores entram na formação de uma pessoa e por que então culpar a mãe como gestora da educação de uma criança, né? A mãe, pobre coitada, ela é apenas uma pessoa, aquela que foi responsável por parir essa criança, né? Então, são muitas questões, são muitos elementos, são muitos problemas que entram em jogo quando a gente vai analisar esse tema. Mas as mulheres, elas mesmas deveriam se colocar essa questão. E eu acho que no nosso cenário atual, as pessoas pouco se colocam a questão do significado, não apenas da maternidade, mas da própria procriação. A gente vê muita gente, aliás, colocando a questão das mulheres e não colocando a questão dos homens. Então, o que significa ser pai? Quantos pais abandonam seus filhos? Na nossa cultura, quando uma mãe joga a sua criança no lixo, vira aquela notícia jornalística, né? Aquele grande assunto que comove a sociedade. E aí existe uma condenação da mãe. Os pais que abandonam seus filhos sem precisar jogar eles no lixo porque não estão segurando eles no colo, esses pais pouca gente questiona. Talvez fosse necessário fazer um questionamento muito maior em relação a pais, em relação a mães, mas no sentido da responsabilidade que as pessoas, nas suas singularidades e nas suas responsabilidades, têm em relação a um ser que vem ao mundo desamparado, né? Um ser que vem como tábula rasa, talvez, alguém que simplesmente nasce e na posição desse desamparo. Então ele vai ter que ser amparado. Eu acho que a gente precisa desmontar essa
configuração da maternidade como uma obrigação. A maternidade, ela deveria ser pensada como uma ética, se ela for possível, se eu puder bancar. As pessoas não se colocam essa questão porque acho que a ideologia que pesa, o modo como se constrói essa mística da maternidade, ela é realmente muito pesada. A religião tem tudo a ver com a construção dessa mística da maternidade. Enfim, se a gente vai pegar na história isso, se você procurar assim como a igreja, enfim, não só a igreja, mas como aliás, tem várias questões que a gente poderia reunir, mas por exemplo, na passagem do período chamado medieval para o período moderno, se construiu a figura da Virgem Maria, essa figura da Madonna, né, dessa mãe de Deus. Alguns historiadores justificam que essa foi uma tentativa da cultura, dos artistas, dos intelectuais, dos filósofos, uma tentativa, né? Uma tentativa de desdemonizar as mulheres e tirar esse lugar da mulher antes bruxa, má, que é o modo como a igreja e as artes, enfim, e a cultura desenham a mulher medieval, e fazer essa mulher então ser vista como uma figura menos diabólica, talvez até como uma figura santa. No caso, o lugar então dessa simbolização da Virgem Maria. Junto com a Virgem Maria, você coloca também a Madalena arrependida, enfim, essa mulher que ela é uma pecadora, mas ela resolve não ser mais a pecadora. E então, mas essa questão da Madonna, né? Essa mulher que tem na sua maternidade a sua salvação. Então, essa mulher que se rende, que se salva porque ela é mãe. E a igreja colocou a maternidade, então, como garantia de santificação, ou pelo menos de desdemonização das mulheres. Então, eu deixo de ser Eva, porque eu me torno cópia, imagem e semelhança da Virgem Maria. E se a gente vê hoje em dia esse monte de meninas nas periferias que ficam grávidas, 95% das meninas de periferia no Brasil ficam grávidas antes dos 18 anos. É um percentual imenso. E desse percentual, 95% delas ficam grávidas pela segunda vez. E para essas moças de periferia, essas meninas, que são quase crianças, a maternidade é um upgrade simbólico tremendo. Realmente é um verdadeiro valor na vida delas. Elas se tornam mais e melhores, elas adquirem um status no contexto da sua comunidade, um status social imenso por se tornarem mães. E é por isso que elas engravidam também, por isso que elas aceitam engravidar. As meninas de classe média alta tomam anticoncepcional, vão no ginecologista e quando engravidam, abortam. E aí vem a questão também do aborto. O aborto. Pois é, o aborto. Tem uma charge do Angeli, que eu acho muito engraçada, uma tira do Angeli, que aparece o Papa dizendo, você não pode abortar, um Papa desse, né? Você não pode abortar, vamos controlar o seu corpo, sei lá. E a personagem que recebe esse discurso só olha, tipo, não entendendo nada. Ou seja, uma pessoa que não é crente ou fiel, enfim, de qualquer tipo de religião, uma moça ateia, ouve esses caras todos falando, esses caras da religião, os pastores e padres e papas e sei lá o quê, e ela fica, não tô nem entendendo o que esse cara está querendo dizer. No entanto, uma moça que tenha, uma mulher, enfim, que tenha sido criada dentro de uma tradição religiosa, qualquer uma delas, terá o seu corpo controlado por esses discursos, ou seja, assimilará esse discurso, levará a sério esse discurso e transformará esse discurso que ela ouviu, dentro do qual ela foi criada, numa prática de vida. Então, eu devo ser mãe e eu não devo abortar. Ela não age como um sujeito autônomo e livre em relação à sua própria vida e ao seu próprio corpo, porque ela aceita o controle, a docilização, como dizia Foucault, do seu corpo por parte do discurso desses religiosos, desses líderes religiosos. Então,
Em relação a isso, o que as mulheres podem fazer? Pensar mais nelas mesmas, pensarem no seu próprio desejo, pensar no que elas esperam, no que elas projetam para a sua própria vida. Isso não quer dizer que elas não possam ter filhos. A maternidade deve ser uma escolha. Aliás, para que a maternidade possa ser ética, ela deve ser uma escolha. A maternidade não pode ser um acaso, nem uma brincadeira. E as pessoas pouco se colocam essa questão. Homens e mulheres, aliás, não se colocam a questão da procriação. Tem um filósofo aqui no Brasil, chamado Júlio Cabreira, que escreveu um livro chamado Por que te amo, não nascerás. É um questionamento sobre o problema da procriação. Aí ele fala, por que as pessoas têm filhos? Por muitos motivos, são todos motivos manipulatórios. Quando você pensa em ter um filho para dar a alguém a alegria de existir nesse mundo? Ora, qualquer pessoa que pense o que significa ter um filho nesse mundo, no mundo, na sociedade que a gente conhece, pensará duas vezes, né? Quer dizer, que convite será que a gente está fazendo quando a gente pensa em ter um filho nesse mundo? As pessoas deveriam pensar nisso. Que convite eu estou fazendo uma pessoa para ela nascer nesse mundo? Eu gosto de estar aqui, o que eu estou fazendo para que esse mundo seja melhor? Enfim, questões desse tipo, né? Mas eu acho também que tem uma outra... não sei se estou me estendendo muito, né? Mas enfim, vou colocar mais uma questão. Tem uma questão que eu acho das mais sérias para a gente pensar o tema do aborto. As mulheres, então, não pensam na sua própria maternidade, na sua própria procriação e no aborto que elas podem fazer. E não pensam também no aborto como uma questão social, política e pública. Então, é preciso pensar nisso. Mesmo que eu não queira fazer um aborto para mim, o aborto deveria ser legalizado num país democrático em que, na prática, milhares e milhares de mulheres praticam muitos abortos, pagando muito dinheiro ou se submetendo a procedimentos os mais nefastos para os seus próprios corpos. Então, que as pessoas não pensem a questão do aborto como uma questão pública, eu acho preocupante. É claro que ela é uma questão de foro íntimo, mas não é o meu foro íntimo que deve decidir as questões públicas. O meu foro íntimo deve dialogar com as questões públicas. E assim eu acho que também em relação à religião. Nós precisamos pensar na nossa própria fé, na nossa própria crença, mas jamais podemos colocar a nossa própria crença como fator que deve ser visto como definidor no contexto das políticas públicas também em relação à religião. Se eu sou evangélico, eu devo respeitar o direito de religião das outras pessoas, devo respeitar o terreiro de candomblé, do mesmo modo que se eu sou da religião do candomblé, devo respeitar a Igreja Católica, ou o judaísmo, ou o que quer que seja. Essa intolerância religiosa, esse desrespeito geral, acho que realmente ele afeta as nossas vidas de uma maneira radical. E a questão do aborto, ela é análoga a essa questão. Nós precisaríamos aprender a discutir a questão como questão política e pública. Depende porque o sexo e o prazer, as vontades do corpo, também são políticas. Então, é uma ilusão nossa essa crença de que aquilo que eu fizer comigo é apenas meu. Aquilo que eu faço comigo é apenas meu se isso realmente me liberta. O problema é que às vezes o meu próprio prazer me aprisiona. No caso, sei lá, a gente pode pensar nas manias todas, nas toxicomanias, nas esteticomanias, nas diversas manias que a gente desenvolve em relação a substâncias, práticas, enfim, na vida cotidiana. Então, quando que o meu corpo realmente me liberta? Considerando o quê? Considerando que nós vivemos num estado político em que vige a biopolítica. O que é a biopolítica? Foucault, num livro muito fundamental para a nossa cultura que se chama História da Sexualidade, ele comenta que existe uma diferença entre o velho jeito de exercitar o poder e o jeito moderno de exercitar o poder. No antigo jeito de exercitar o poder, os chefes de Estado, os chefes de um modo geral, inclusive os chefes de família, o pater familiae, esse sujeito controlava as pessoas a partir da ameaça de morte. Então, se você sair da linha, eu posso te matar, eu posso te punir. No jeito moderno, existe um controle mais miúdo e mais inteligente em relação ao nosso corpo,
que é um controle que o Foucault denominou como biopolítico, o controle, em outros termos, do biopoder. O que é o biopoder? Ele fala, aliás, que o biopoder surge na modernidade justamente como o cálculo que o poder faz sobre o corpo, o cálculo que o poder faz sobre a própria vida. Então, esse cálculo sobre o corpo, ele chamou de anátomo-poder. E o cálculo sobre a vida ele chamou de biopoder. No cálculo sobre o corpo, eu estou controlando com o meu discurso o que você pensa sobre beleza, o que você pensa sobre sua sexualidade, sua aparência, seus prazeres mais miúdos em relação à sua masturbação, em relação ao jeito como você come, em relação ao jeito como você transa com alguém que você queira. Mas, em termos de biopoder, entra em jogo justamente um controle muito maior muito maior numericamente, que vai atingir então a própria população, a população do mundo, a população de um país, a população, sei lá, a audiência de televisão pode ser considerada uma população. Então, essa coisa que a gente chama de biopoder, na verdade, ela é biopoder como controle da população, mas ela também é anátomo-poder como controle que se exerce sobre o corpo de cada pessoa. Quer dizer, como é que eu posso comprar um discurso em relação ao que é sexo e o que não é sexo. E o Foucault, nesse livro, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que sexo é uma armadilha, né? As pessoas caíram na armadilha do sexo. Então, o sexo tem que ser questionado também. Hoje em dia, eu acho que na nossa ordem cultural, na nossa experiência cultural contemporânea, existe um tremendo de um questionamento sobre isso, que começou muito com o feminismo. Então, toda a presença atual, bem marcante, do feminismo, dos movimentos LGBT, todo esse cenário LGBT, enfim, toda a discussão sobre trans, pans, ultra, enfim, toda essa sexualidade em estado de céu aberto, assim, as pessoas exercitando sua sexualidade, isso é positivo se a gente pensar que isso é um questionamento da ordem, do padrão, dos dogmas relacionados à sexualidade, com os quais a igreja sempre tratou. A igreja ajudou, segundo Foucault, a produzir a mística do sexo. Essa ideia que a psicanálise depois aproveitou, de que se eu descobrir qual é a minha sexualidade, então eu descobri tudo sobre minha vida. Isso é a armadilha que o Foucault desmonta nesse livro da história da sexualidade. Quer dizer, se eu descobrir a minha sexualidade, eu não vou estar descobrindo senão a minha ficção em relação à minha sexualidade. Então a sexualidade é uma invenção. A sexualidade é o discurso e a prática em torno da coisa que é outra ficção, que é a coisa chamada sexo. O sexo também é uma ficção. Mas são ficções importantes. O sexo é uma ficção tão importante quanto Deus, que é uma outra ficção muito interessante. São ficções muito decisivas, assim como o amor, sobretudo o amor romântico, que é uma grande ficção muito decisiva nas nossas vidas. Se nós aprendêssemos a discutir mais as nossas grandes ficções, talvez a gente pudesse também entender as pequenas ficções do cotidiano e as armadilhas nas quais a gente se coloca por força do fato de que o discurso controla o nosso jeito de pensar a vida e controla o nosso jeito de proceder, de agir em relação à vida como um todo e a nossa vida própria, né? A nossa vida mais particular. Mas o Foucault fala uma coisa também muito bacana nesse livro, que é assim, tudo bem, o sexo é uma armadilha, mas e o prazer? O prazer pode ser diferente. Você já ouviu falar em gente casta? Tem gente casta, gente que nunca transa. Tem gente que nunca transa e é muito feliz. Mas, numa sociedade em que o sexo também virou um imperativo, uma obrigação, então você tem que ser uma persona sexual. E se você não for? E se você estiver bem sem isso? Podia ser, né? Mas o sexo ele foi tão importante como mecanismo também de controle das pessoas que, num certo momento da história, ele passou a ser uma obrigação. Ele se tornou uma obrigação. Então você tem que transar do mesmo modo como você tem que ser mãe. Do mesmo modo como um homem não pode ser broxa, ele tem que desempenhar, ele tem que dar cantada. Tudo isso, gente, é muito velho. Tudo isso é muito antigo, tudo isso realmente é muito ultrapassado. E ultrapassado no sentido de que não faz mais sentido na nossa vida. Nós vivemos assim a chance de uma libertação em relação, não digo nem ao sexo, quem quiser ter sexo que tenha, mas a gente vive uma libertação em relação aos padrões. Nós podemos fazer o que a gente quiser. Claro que esse fazer o que se quiser tem que ser sempre
considerado, debatido, negociado em relação àquilo que melhora a nossa vida em sociedade. Aí a gente pode também juntar o ético com o político, pensar na questão da convivência, pensar na questão do respeito que nós temos que ter uns com os outros em relação àquilo que são valores nossos e aquilo que, enfim, pode promover uma existência mais agradável. Se a gente pensar na questão do sexo como tabu, aí sim, a gente encontra todo o cenário da repressão em relação à sexualidade. E eu lembro, por exemplo, daquele filme do Leopardo, do Visconti, que como era o nome dele agora? Poxa, eu não vou lembrar o nome do personagem. Enfim, o Conde, ele é casado com uma mulher e ele vai procurar uma prostituta. E ele procura uma prostituta, a prostituta, quando ele bate na porta dela, ela puxa ele pra dentro e ele estava acompanhado do padre nessa cena. O padre tinha ido fazer uma visita à cidade com ele, o padre fica todo escandalizado. Mas depois ele explica para o padre por que ele foi atrás da prostituta. Ele diz, eu casei com uma mulher, teve vários filhos com essa mulher, eu casei com uma mulher, tive vários filhos com ela, mas essa mulher, cada vez que eu chegava perto dela, ela fazia o sinal da cruz. Quer dizer, uma mulher que considerava o sexo, como as religiões de modo geral consideraram, pelo menos as religiões que nós conhecemos, as mais recentes, o cristianismo, certo cristianismo, sobretudo, certo catolicismo, certo protestantismo, essa religião que defendeu e que se valeu muito do controle da própria sexualidade, também um controle da sexualidade que determina quando o sexo pode e não pode, e um tipo de sexualidade que inclusive implica, digamos, um mecanismo assim, praticamente econômico, né, que define que, por exemplo, os seios, a genitália, o ânus, a boca, esse tipo de órgão precisa ser controlado e precisa ser usado de uma maneira ou de outra, porque conforme o uso desses órgãos, as pessoas vão estar incorrendo num tipo de pecado. Na verdade, esses órgãos dos nossos corpos, esses órgãos que nós possuímos, que fazem parte do nosso corpo, como as orelhas, como a testa, como um braço, como um cotovelo, todas essas partes foram também simbolizadas de maneira a construir uma negatividade e uma negatividade que serve também ao controle. Então você pode usar a sua boca dependendo de qual boca você usa para fazer tal tipo de beijo, né? A coisa do beijo lésbico, do beijo gay que tem comovido o Brasil nas novelas aqui e ali, enfim. Isso é bem interessante, porque por que uma boca não pode... Uma boca de uma pessoa que foi denominada como mulher não pode beijar a boca de outra pessoa denominada como mulher. Essa é uma questão. É uma questão que é prática, mas que é ao mesmo tempo metafísica. Se a gente vai procurar assim o fundamento disso, a gente não encontra, a não ser a preservação do tabu. E o tabu que tem como função colocar as pessoas dentro de um controle, dentro de uma ordem. E é muito difícil sair disso, aliás, né? As pessoas patrocinam isso porque o próprio desejo que pode aparecer fora desses regramentos pode ser assustador para as pessoas, né? Então, as pessoas também compram muito o discurso da religião porque elas podem se assustar com o próprio prazer que elas podem sentir. Ou seja, eu posso gostar de ser homossexual, eu posso gostar que alguém do mesmo sexo que eu beije a minha boca. E aí? O que será a minha vida depois disso? E nesse sentido, é claro que as pessoas têm uma certa noção, por mais inconsciente que seja, uma certa noção do efeito do prazer em suas vidas, né? Então, o prazer pode ser muito bom, ele pode ser muito libertador. Então, às vezes, para certas pessoas, é muito melhor não entrar em contato com ele para que, enfim, não haja nenhum tipo de perturbação no cenário da vida cotidiana. Eu acho... muito complicado falar disso, é muito complicado falar de prazer em contextos religiosos, porque o prazer sempre foi controlado pela religião e esse controle adveio dessa negativação. O prazer foi tratado como algo negativo e ele foi amedrontador quando ele foi mostrado como algo negativo, as pessoas se assustam com ele. E, ao mesmo tempo, toda religião visa controlar as pessoas, controlar os seus fiéis. Controlar os seus fiéis
levando em conta, ou tomando justamente como trunfo, aquilo que é a fragilidade da pessoa. Então, as religiões contemporâneas, essas neopentecostais, por exemplo, mexem muito com a fragilidade no setor econômico. Mas, então, no setor econômico, então a gente vai ajudar você, diz o pastor, eu vou ajudar você a subir na vida. E a sexualidade, ela tem muito nexo também com essa fragilidade. As pessoas são muito frágeis em relação ao seu trato com a sexualidade, com o sexo de um modo geral. Porque ali também a gente às vezes não sabe o que faz, a gente não sabe o que a gente é. E tudo isso é administrado então pelas religiões. A questão seria como que a gente se liberta disso também, né? Como que eu posso olhar para a sexualidade como algo que não me faça mal, ou algo que não é todo esse monstro, não é todo esse demônio. Talvez descobrindo que isso foi construído como sendo um demônio, sendo que isso não tem nada de demônio, senão essa marcação, essa construção que é cultural. Eu acho bom a gente falar sobre isso, mas é bem interessante também a gente ter em vista que o casamento é uma instituição que opera simbolicamente nas nossas mentes, tentando institucionalizar o amor. Então, como que eu faço para colocar o afeto, o amor tido como afeto, dentro da ordem sistemática do casamento? Isso é um problema muito sério. Tem amor dentro do casamento? Tem muitos casamentos que sobrevivem sem a coisa chamada amor. Até porque a gente não sabe direito o que é essa coisa chamada amor, mas nós falamos, discursamos em nome do amor. Adoramos falar em amor. Muita gente que não tem amor nenhum, nenhum tipo de amor, fala muito, abre a boca, assim, enche a boca, né, para falar de amor. Então o amor é uma coisa muito perigosa. É uma coisa também que a gente tem que questionar. É uma das nossas grandes crenças. Eu acredito até, se a gente for pegar a coisa pela história mesmo, que o amor romântico é a secularização da nossa crença em Deus. E Deus, considerando Deus como a nossa grande esperança. Deus sempre foi a grande esperança. O termo Deus, a ideia de Deus, sempre representou a grande esperança, a esperança máxima, a esperança de vida após a morte, a esperança de que isso aqui foi criado por alguém, a esperança de que essa existência tem sentido, de que estamos acompanhados, de que não estamos sozinhos. Deus sempre foi tudo. Com a passagem, digamos, desse período que a gente chamou de medieval para o período moderno, existe todo um processo de secularização na cultura, de laicização da cultura. A ciência moderna, os filósofos modernos, todo mundo questionando o que significa crença, religião, igreja, né? Tudo isso questionado, Deus, a morte. E de repente, nós nos vemos num cenário em que estamos secularizados, mas nós continuamos cheios de esperança, cheios de fé, cheios de desejo, de sentido. E aí a gente não pode mais falar de Deus, a gente começa a falar de um tipo de amor que absolutiza não mais uma figura transcendente como Deus, mas absolutiza uma outra pessoa, uma pessoa que a gente pode encontrar na esquina, uma pessoa com a qual a gente pode se casar. Na história do amor romântico, a gente encontra então o amor romântico surgindo no chamado amor cortês, ali século X, digamos, da nossa era. E esse amor cortês é o amor que também ajuda a desdemonizar a mulher. Então, por um lado, claro, coloca a mulher como uma figura amada do amor cortês. Ela é a amada que o poeta vai elogiar e que o poeta vai defender. É ao mesmo tempo aquela que deve ficar submetida ao seu discurso de amante. E os poetas dessa época falavam atrocidades sobre as mulheres, diziam que elas eram más, que elas eram fofoqueiras, que elas eram mil coisas ruins, mas ao mesmo tempo sempre salvas por um tipo de amor. Quer dizer, eu te amo, então eu vou melhorar a sua vida. E isso vai crescendo na história da cultura de um jeito assim tão impressionante
Quando você chega no romantismo, os homens estão amando tanto as mulheres que eles amam as mulheres mortas. Você lembrar de Baudelaire com a história da carniça, né? O poema que ele faz para Carniça, ele está brincando com isso porque, na verdade, os poetas amavam essas mulheres que já tinham morrido. E o que é a mulher morta idealizada do amor romântico? É essa mulher que não fala mais, não critica mais, não incomoda mais, não questiona mais. É uma mulher, enfim, calada. É uma mulher perfeita, porque ela é de cera. Ela é uma mulher, então, que nunca mais vai acordar e nunca mais vai questionar nada. Então, tem uma construção, junto com o amor romântico, tem uma construção antifeminista e uma construção antifeminina também, quer dizer, contra as mulheres, contra qualquer tipo de coisa que tenha a ver com a feminilidade. E tem tudo a ver com um padrão de pensamento, de comportamento e de ideal também que faz parte da chamada mentalidade da dominação masculina, né? Claro que sim. Então, o amor romântico, ele não nos liberta. E o casamento dependeu muito disso, ou seja, as mulheres precisavam acreditar que elas eram as amadas de um homem. Nós, mulheres, acreditamos muito nisso até hoje, a não ser, claro, as mulheres que tenham partido para uma experiência homoafetiva. Mesmo assim, muitas mulheres vão projetar no seu par algo de romântico, algo desse encontro absoluto, que aliás é antiquíssimo, né? Se a gente for procurar assim, você vai ao banquete de Platão, você já encontra isso, né? A ideia das duas metades que se encontraram e que nunca mais vão se separar, essa ideia de que nós não estamos sozinhos, isso é fundamental. Mas o que as mulheres não percebem é como elas são vítimas. Nesse jogo homem-mulher, nesse jogo das sexualidades instauradas dentro de um contexto dessa marcação, né, binária, né, desse sexo binário, que já é muito ultrapassado na nossa época, as mulheres não percebem como elas foram vítimas dentro desse contexto binário, homem e mulher, e vítimas de um elogio. Você é bonita. Bom, desculpa, não me interessa ser bonita, pra quê? Você vai ser uma excelente mãe, ou você é uma excelente mãe, não me interessa. E se isso não me interessa, né? Ou você é sensual, que é uma das armadilhas, assim, também bem terríveis, né? Então as mulheres todas ficam querendo ser sensuais, querendo ser bonitas, querendo ser boas mães, querendo ser boas de cama, querendo ser... Essas coisas todas que fazem parte desse discurso que nos ilude acerca do que nós devemos ser. Tem na base disso, claro que tem todo o discurso moralizante, né? Você deve ser isso, você não pode ser outra coisa. Tá, mas e se eu não me interessar em ser aquilo que você quer que eu seja? E se eu quiser ser outra coisa? E aí? Aí eu tô livre. E daí eu posso ficar insuportável também. Então, isso é bem interessante também pensar nisso. Claro que as mulheres, então, né, foram estereotipadas. Os homens também foram estereotipados. Então, o homem provedor, esse homem que trabalha, esse homem que não é um vagabundo, ele deve ser o marido ideal para essa mulher que conseguiu casar. Porque dentro dessa ideologia, a mulher que não conseguiu casar, essa mulher que não foi capaz, não teve competência, essa mulher está condenada a não ter existido. Ela simplesmente não foi aquilo que ela deveria ser. É claro que na base disso tem um tremendo moralismo. Agora, esse moralismo também tem história. Se a gente pensar que antigamente, há séculos atrás, nem tantos séculos, se a gente pensar há 50 anos atrás, as mulheres ainda dependiam muito de um casamento para sobreviver. Se a gente pensar que, sei lá, o rei Salomão tinha 2.000, 3.000, 5.000, sei lá, ele tinha milhares de mulheres, era porque ele era muito rico. E essas mulheres que casavam com ele, mesmo que ele nunca chegasse perto dessas mulheres, essas mulheres que casavam com ele tinham um teto e tinham comida. E se elas não tivessem isso, elas iam viver de quê? Numa época em que as mulheres eram proibidas de tudo. E numa época em que as mulheres não eram apenas proibidas de tudo, mas se elas aparecessem também por aí, construindo suas vidas, elas seriam objeto de um tabu. Quer dizer, quem ia olhar para essas mulheres com bons olhos? Mulheres livres naquela época, imagina só.
Então, acho que isso é uma coisa interessante da gente pensar. Essa mulher que não casa, parece que ela não foi suficientemente competente ou que ela não atingiu, não conseguiu realizar a sua própria natureza. Mas o problema também está em as mulheres nunca questionarem isso. E elas só foram capazes de questionar isso lentamente ao longo da história da humanidade. Tem uma filósofa importante assim na história do feminismo, que é a Christine de Pizan, que é uma mulher medieval que ficou viúva. Ela era muito rica, ela ficou viúva esse século XII, XIII. E essa mulher, ela deixou muita coisa escrita e ela ficou viúva com seus vários filhos e seus vários bens. E ela sabe muito bem como se sofre sendo mulher na sua época, e ela escreveu em relação a isso. Ela foi uma teoricamente muito revolucionária. Ela fez textos incríveis para a sua época. E ela era uma combatente, ela era uma feminista radical. E ela falava isso: bom, do jeito que eu estou vivendo, eu sou um homem, eu não sou uma mulher. Que ela era uma mulher que tinha poderes e que não se sujeitava e que não achava que ela não pudesse realizar o que ela estava realizando, administrar seus bens, escrever o que escrevia, discutir com quem discutia, simplesmente pelo fato dela ser mulher. Quando nós falamos hoje em dia, por exemplo, em empoderamento, o que é o empoderamento? Enfim, eu poder cuidar da minha vida, eu poder pagar as minhas contas, ter o trabalho que eu quiser, administrar os meus próprios bens, coisa que as mulheres foram conquistando aos poucos e, enfim... Se a gente vai também pegar pela história do direito, a tutelagem, né? O fato das mulheres terem sido tuteladas historicamente, delas não poderem sequer receber uma herança. Então, isso é muito sério. Quando é que as mulheres puderam começar a receber heranças e quando elas puderam administrar essas heranças? Isso também faz parte da nossa história. Mas nós costumamos esquecer a nossa história, então a gente acha que é tudo natural, que nada foi construído e que a vida começou quando a gente nasceu e que a vida nunca vai acabar, porque a gente perdeu também a noção da morte, né? Sim. Então tem tudo isso. Acho que esse é um dos tópicos dos mais sérios da gente pensar, essa estereotipificação das mulheres, essa ideia de que existe a realização da mulher como mulher a partir de um padrão, de uma ideia pré-estabelecida na qual nem todos os indivíduos, nem todas as singularidades se encaixam. Eu acho graça, assim, antigamente, hoje em dia é muito raro isso acontecer, mas quando eu era menina, ainda aparecia alguém perguntando: mas você não quer se realizar como mulher? Eu disse: não. Porque realizar-se como mulher, para essas pessoas que perguntavam, era sempre isso: ser mãe, casar, enfim, poder ser uma boa mãe, uma boa esposa. Poxa, gente, e se a pessoa não quiser isso? E aí? A gente vai deixar de respeitar, né, essa pessoa que não deseja a mesma coisa que você deseja? E essa coisa de controlar o outro pelo controle do desejo do outro. E de aceitar o outro porque o desejo do outro combina com o meu. Parece até que o desejo do outro, quando não combina com o meu, representa para mim uma ameaça. E é certo, né? Então, se você deseja na linha heterossexual, digamos, dessa binariedade do sexo, dessa heterossexualidade estabelecida como verdadeira, então tudo bem. Se você deseja um sentido homoafetivo e eu não, então não posso conviver com você, não posso respeitar você. Mas por quê? No fundo, talvez porque aquele desejo que surgiu em você me ameaça. Acho que é por isso, por exemplo, que às vezes um garoto estilo playboy desce do carro e vai lá e espanca na rua alguém que ele, na cabeça dele, pensa ou vê como homossexual. É o desejo assustador, né, de tocar nessa pessoa que deseja diferente de mim, e como eu não posso tocar nele afetivamente, que é o que eu no fundo gostaria, então eu bato nele, porque é o único jeito que eu tenho de chegar perto e de realizar assim, pela via avessa, a minha própria homossexualidade enrustida. Pode ser, as pessoas casam, né? As pessoas não fazem só coisas racionais e lógicas e nem fazem só coisas boas para elas mesmas. Estou brincando um pouco, mas é verdade, o casamento também pode ser bom. E pode ser bom se ele for ético. O problema é que, para ele ser ético, a gente tem que se responsabilizar pelo que a gente está fazendo. E a gente tem também que respeitar muito o outro. E é muito difícil se responsabilizar pelo que se faz
e é muito difícil também respeitar o outro. Um casamento não deveria ser diferente de qualquer outro tipo de relação. Se eu entro numa relação de amizade com uma pessoa, existem muitas maneiras de respeitar essa pessoa e de me responsabilizar pela amizade que eu tenho com ela. A mesma coisa em relação ao casamento. Só que no casamento entra uma sociedade mais íntima, uma sociedade que implica elementos muito complexos: dinheiro, sexo e uma visão de mundo. Quer dizer, em geral, as pessoas casam dentro das mesmas classes sociais, as pessoas casam, de um modo geral, dentro das mesmas religiosidades, e também dentro de um padrão de sexualidade. Então, nós somos homossexuais, casamos, nós somos heterossexuais, casamos, e por aí vai. Como respeitar as singularidades num casamento? Essa deveria ser a pergunta que as pessoas deveriam se fazer todos os dias. Como também se responsabilizar por aquilo que se criou junto com outra pessoa. Isso é uma grande questão. Eu acho que as pessoas, assim, para a gente avançar nesse campo, para a gente avançar nessa construção chamada casamento, a gente deveria primeiro pensar que a gente não precisa casar mais, né? Então, se a gente casar, é porque a gente quis. Se nós viermos a casar, é porque isso vai ser uma decisão nossa, uma decisão livre, porque nós não precisamos mais casar. As mulheres não precisam mais casar. Então, se elas resolvem se casar, elas devem fazer isso pensando na sua liberdade e na responsabilidade que advém desse gesto de decisão. Isso também vale, obviamente, para pessoas, homens, sei lá, pessoas de todas as diversas sexualidades. Enfim, isso vale para toda a singularidade que resolve construir algo nesse nível institucional. É fato também que as pessoas aderem ao casamento porque a solidão é muito pesada. A solidão é dolorosa. Mas existem também várias formas de solidão. Existe a solidão positiva, a solidão negativa, a solidão do meu desejo de conviver comigo mesmo, a solidão do monge. E existe essa solidão que é abandono. Essa solidão que é complicada e que também a gente deveria, para poder casar com alguém, avaliar antes. Porque os casamentos tendem a não dar certo, porque a gente entra no casamento com a nossa solidão, essa solidão do abandono. E aí pode realmente causar efeitos danosos, catastróficos. O que é a família hoje? A família hoje continua sendo a mesma família de antigamente, mas está em fase de transição para alguma outra coisa que as pessoas talvez não estejam avaliando da melhor forma. Esses dias já faz um certo tempo, vi num programa de televisão no Rio Grande do Sul o casamento de 2 homens, um deles tinha um filho, estavam eles todos vestidos no casamento com aquelas bombachas, aquelas calças, né, aquelas roupas todas típicas da tradição gauchesca, numa fazenda, e aí entrevistavam o casal, bem gaudérios, bem gaúchos, e um deles dizia, e o filho, não sei o quê, e de repente o repórter perguntava alguma coisa sobre o futuro dessa criança que tinha 2 pais, e ele dizia assim, a única coisa é que a minha nora vai ter que se acostumar que ela vai ter 2 sogros. Eu achei uma saída muito bonita. E como os meus vizinhos, né, que adotaram um casal heterossexual, adotou 2 crianças. E um dos meninos, depois de, enfim, muitas discussões, veio perguntar à mãe, mãe, eu posso ser gay? E a mãe respondeu, meu filho, você pode ser gay, mas o único problema é que você não vai poder ter filhos se você for gay. E a criança respondeu para a mãe, mas então eu posso adotar? Quer dizer, um menino de 6 anos respondendo assim, ele é adotivo, então ele já entendeu, mas ela tinha esquecido que ela adotou essas crianças, né? Quer dizer, ela é tão natural para ela. Quer dizer, era bonito de ambas as partes, eles puderam discutir, falar abertamente. Essa família que está se construindo talvez seja essa família que consegue falar todas as coisas sem mentir, que pode ter uma prática ética de sinceridade, e uma sinceridade que se baseia no questionamento dos próprios preconceitos, que consegue se enxergar no seu próprio lugar. Então, aquela coisa de, se a gente for olhar bem para a nossa vida, todos nós erramos, todos nós
se formos falar em termos religiosos, pecamos, todos nós já praticamos o mal, todos nós temos fragilidades, mas é nessa hora mesmo em que a gente reconhece as próprias fragilidades que a gente pode entrar num contato mais amoroso, mais poético, mais generoso. E nesse sentido, poeticamente religioso até com as outras pessoas. Quer dizer, eu reconheço a minha fragilidade e a sua, e a gente põe em contato essas fragilidades de um jeito a causar ternura a partir disso, né? Vamos causar uma vida de ternura. Eu gosto de pensar a família como lugar de ternura. Então, a gente tem às vezes isso com os amigos, às vezes a gente tem isso adotando um filho, às vezes a gente tem isso parindo um filho, às vezes a gente tem isso casando muitas vezes com pessoas diferentes, casando em grupo, se for o caso. É engraçado falar assim, né? Nos anos 60 as pessoas casavam muito em grupo e talvez elas estivessem muito felizes assim. O problema talvez seja a gente pensar hoje na monogamia. A monogamia tem a ver com o tipo de religião monoteísta também, quer dizer, só uma pessoa na minha vida. Isso pode causar muitos problemas, tanto para aquela que ama só uma, quanto para aquela que acha que tem que passar a vida inteira com a mesma pessoa. E se a gente lembrar, aliás, a questão do divórcio, né, quando é que ela se tornou um direito, isso também é um dado assim, para a gente levar em conta. Então, nós podemos passar a vida amando muitas pessoas, amando as pessoas de diversas formas. Talvez isso torne a nossa experiência com a vida mais leve e a experiência no âmbito familiar também mais leve. Eu posso considerar mais minha família um amigo que eu constituí, um grupo de amigos que eu constituí, claro que sim, do que a minha família de origem. A família sanguínea, essa família institucional, essa família que carrega o mesmo nome, também pode ser muito boa, como pode ser muito bom um casamento, mas pode também ser muito ruim. E a pessoa talvez tenha que se dar o direito de não bancar esse tipo de família. Ela também tem o direito, ela também deve talvez poder construir para si o direito de se libertar da sua própria família, de constituir uma outra família. Eu fico pensando se a gente não deveria pensar a família hoje em dia nesses termos de exuberância criativa, sabe? Ou seja, assim como a gente tem que recriar a escola, recriar a educação, recriar a política, recriar o trabalho, a gente tem que recriar o amor e a gente tem que recriar a família. E recriar a família pode ser uma coisa muito bonita se a gente pensar a família como uma obra de arte, né? Ai, que lindo, mas ficou bom isso. Mas não é, isso ia ser uma boa ideia. Aí você pode adotar as crianças, gente. Aí você pode casar com outras pessoas. Aí você pode fazer um monte de festa, pode ser tão bom. Pois é. Então, eu acho que o mesmo princípio vale... O mesmo princípio sobre o qual a gente estava falando antes em relação ao casamento, vale também para as nossas relações com os nossos filhos. O princípio é o respeito e a responsabilidade. Não é possível construir nenhum tipo de relação sem respeito e sem responsabilidade por essa relação. Então, diferente de alguém com quem eu me caso, que eu posso me separar, eu posso amar uma pessoa por um tempo, deixar de amá-la, ou não querer mais conviver com ela por algum outro motivo, mesmo amando, enfim. Mas eu tenho que me responsabilizar por isso, né? Em relação aos filhos, os filhos são absolutos. Eles são para o resto da vida. É claro que os filhos se emancipam, eles se tornam adultos e eu posso também modificar a minha relação de responsabilidade para com eles. Mas eu acredito que o respeito ele vai ter que continuar existindo. E o respeito também tem nexo com essa ideia de responsabilidade, ou seja, com a ideia de que eu não posso esquecer essa pessoa, de que eu tenho que levar essa pessoa em consideração, de que eu tenho que me ocupar e me preocupar com essa pessoa, às vezes, que eu tenho que estar pronto para ajudar essa pessoa se ela precisar de mim. Vou colocar aqui um outro termo que eu acho que pode nos ajudar. Talvez a gente pudesse pensar mais em termos de fraternidade mesmo. A fraternidade também é um princípio que pode ser muito interessante para as nossas vidas. Então, se eu conseguir desenvolver com os meus filhos uma relação de fraternidade, do mesmo modo que eu desenvolvo com os meus amigos,
os nossos amigos, com os nossos amigos, a gente tem sempre uma relação de fraternidade, é o bro, né? É o brother. É claro que sim, se eu não tiver a capacidade de ter um brother na vida, de ter um amigão assim, que é tipo um irmão, então fui muito mal, quer dizer, me formei mal, me tornei uma pessoa que, para quem eu acho que realmente talvez tenha faltado muita coisa. Então, talvez desenvolver com os filhos mais uma fraternidade. Até porque a fraternidade, eu acho que é uma superação, é uma elevação, é uma especialização da própria responsabilidade. Quer dizer, o meu filho é pequeno e eu tenho obrigações legais para com ele. Eu tenho que pôr ele na escola, eu tenho que dar ele saúde, eu tenho que dar ele até mesmo afeto, né? Uma questão que hoje em dia se coloca em termos até jurídicos. Depois, digamos, seguindo o ritmo mais comum da vida, eu vou me tornar velho e meu filho vai então ter responsabilidades para comigo, porque eu vou estar velho, desamparado, precisando de certos cuidados que ele vai ter comigo. Se eu precisar de um médico, se eu precisar, enfim, de um lugar para morar, meu filho vai ter que providenciar esse tipo de coisa. E essas responsabilidades que são até mesmo jurídicas, é claro que elas são válidas, nós temos que levar isso em consideração. Mas, ao mesmo tempo, se eu levar em consideração só essas responsabilidades nesse nível jurídico, em cujo fundo também tem a questão ética, e se eu perder de vista que eu posso ser amigo do meu filho, então não valeu a pena ter tido um filho. Se eu não puder pensar que eu posso ser amigo do meu filho, talvez ter tido um filho não tenha sido uma coisa tão bárbara quanto eu gostaria que fosse. Então, e a amizade, nesse caso, ela está baseada nesse princípio de fraternidade. Eu poder não apenas ser pai, realizar a função paterna, que se inverte, né? Quando eu fico mais velho, meu pai é que vai ser meu filho. Se eu não puder realizar essa função fraterna de convívio, de trocas positivas, de amparo, de atenção, de, sei lá, respeito mesmo, então, se eu não puder realizar isso, meu mundo... talvez tenha faltado alguma coisa nesse mundo, né?